Agora sim, vamos entrar no nosso conteúdo de listas simplesmente encadeadas. Vamos ler aqui. Vetores. Listas implementadas com array. São uma excelente alternativa ao uso direto de arrays em Java, porém, em algumas tarefas, eles podem não ser eficientes, justamente por esse fato. Adicionar um elemento na primeira posição do vetor, por exemplo, consome muito tempo, pois temos que deslocar todos os elementos uma posição para frente. A performance dessa operação degrada à medida que a quantidade de elementos do nosso vetor cresce. Ela consome tempo linear em relação ao número de elementos. Por exemplo, a gente tem um vetor aqui. Aqui são as posições dele. Se a gente quiser colocar um elemento na primeira posição, um elemento novo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um outro vetor, colocar na primeira posição, pegar todos os elementos do vetor antigo e sair copiando para cá. Então, toda vez que a gente vai adicionar um novo elemento, ou no começo, ou no final, ou no meio, de qualquer posição do vetor, a gente tem que fazer todo esse malabarismo copiando de um vetor para o outro, porque um vetor sempre, um vetor que é um array, ele sempre tem tamanho fixo. Então, sempre que a gente quer ou aumentar ou diminuir, a gente tem que criar um outro e sair copiando tudo do anterior para o novo. E isso consome muito tempo, um tempo linear em relação ao tamanho do vetor. Analogamente, remover um elemento da primeira posição implica em deslocar todos os outros elementos que estão em sua frente para trás. Em alguns casos, queremos uma implementação de lista, na qual a operação de adicionar ou de remover um aluno da primeira posição seja computacionalmente eficiente. Conseguiremos isso através de uma lista ligada, ou lista simplesmente encadeada, que é o nosso caso aqui. Quando o texto diz aqui aluno, significa que o objeto dessa lista é um aluno. Pode ser uma peça, pode ser um carro. É só o nome do objeto que a gente está usando aqui como exemplo, um aluno. Ok? Continuando. A estrutura que vamos criar terá a inserção e remoção nas pontas, ou seja, no começo e no final da lista simplesmente encadeada. Então, a inserção nas pontas, no começo e no final, terá uma eficiência computacionalmente eficiente. Ou seja, a gente não vai ter que percorrer uma lista para adicionar no começo ou no final. Lembrando que as operações à lista para o nosso sistema de gerenciamento de alunos são, primeiro, adicionar um aluno no final da lista. Segundo, adicionar um aluno numa dada posição. Tipo assim, eu quero o aluno na terceira posição da lista. Então, você vai falar qual é a posição e ele vai adicionar lá. Terceiro, pega o aluno de dada posição, ou seja, ele vai capturar o aluno que está na posição 4. Aí um método que vai retornar esse aluno que está na posição 4. Quarto, remove o aluno de dada posição, ou seja, eu quero que remove o aluno da 8ª posição. Ele vai lá na lista e remove esse aluno. Quinto, verifica se o aluno está armazenado, uma busca, né? E sexto, informar o número de alunos armazenados. Então, é isso aqui que a gente vai estar implementando agora na nossa lista. Para manipular uma estrutura sem ter que alterar todos os seus vizinhos, precisamos de algo que não seja fixo. Um array é uma estrutura fixa na memória. Precisamos sempre empurrar todos os seus vizinhos para um lado para conseguir espaço, ou para remover algum dos elementos. Então, a ideia aqui é de ter uma forma de, dado um aluno, saber quem é o próximo sem usar uma estrutura fixa. E aqui nós temos a classe. Classe aluno lista. Eu tenho uma string com o nome do aluno, uma idade do aluno do tipo int. E olha só, eu tenho aqui o próximo aluno. Quem é esse próximo aluno? É o próximo aluno dessa lista. Então, cada aluno, ele aponta para quem é o seu próximo. E repare que o próximo aluno, olha, é do tipo aluno lista, o mesmo tipo do aluno. Parece meio uma recursão, né? Mas não é não. A classe aluno lista possui uma referência para um objeto do seu próprio tipo. É comum aqui ficar confuso em relação a isso, como se esse fosse gerar um laço infinito, ou uma recursão infinita. Mas não é o caso, já que a declaração do atributo próximo é apenas uma referência, que não cria uma instância de aluno lista na memória. Repare que, apesar do feito de um aluno estar ao lado do outro, na memória, é mais provável que eles não se encontrem um do lado do outro, e assim em regiões bem diferentes da memória. Só que cada um deles sabe dizer
Em que local da memória se encontra o próximo? Pois temos a referência próximo em cada um dos alunos. O ruim de um código assim é que estamos misturando responsabilidades em uma classe muito estranha. A aluno lista, que é a classe, né, por isso vem A, além de guardar informações sobre o aluno, guarda também uma lista de alunos. Além disso, quando precisamos ter uma lista ligada de peças de carro ou outra coisa, aviões, motores, tratores, precisamos criar uma classe peça lista, parecidíssima com a aluno lista. E não estaríamos reaproveitando o código fazendo dessa forma. Então, em vez da gente usar uma estrutura engessada, vamos utilizar uma classe separada, como célula, evitando a mistura da nossa classe de alunos com a nossa classe de estrutura, que é a lista. Então aqui, olha, eu criei células, aí as células ela aponta para o aluno e ela também aponta para a próxima célula. Então, ao invés de um aluno estar apontando para o próximo, não teremos isso. Teremos células que apontam para as próximas e cada uma dessas células aponta para um aluno especificamente que a pertence. Vamos então isolar a manipulação de nossa estrutura de dados. Para isso, teremos uma classe para representar uma célula. Ela deve possuir uma referência para cada elemento a qual ela se refere e uma referência para a próxima célula, que pode ser null, caso essa última seja a última da lista. Vamos iniciar aqui então o nosso entendimento do algoritmo. O algoritmo de listas simplesmente encadeadas, ele basicamente se divide em duas classes. A classe da lista e a classe das células que compõem essa lista. Lembrando que a gente vai usar as células para fazer referência aos nossos elementos, que pode ser um aluno, um carro, uma peça, ok? Aqui no nosso caso a gente está usando aluno. Então eu tenho aqui a classe célula, que é, lembrando, são duas classes, lista e célula. Aqui eu estou falando da classe célula. Nós temos aqui a classe célula, que tem o atributo próxima do tipo célula e o atributo elemento do tipo object. Mas o que seria esse tipo object aqui? Isso aqui é algo novo, olha só. Object é um tipo coringa. Ele serve para eu poder referenciar qualquer outro tipo não primitivo. Então vamos botar assim. Se o elemento aqui, olha, que é o nome do meu atributo, ele vai ter um endereço de memória. Como ele é do tipo object, ele pode ter um endereço de memória para qualquer outro tipo. Então, o elemento aqui, ele pode ter um endereço de memória para o tipo célula. O elemento aqui pode ter um endereço de memória para um tipo conta, para um tipo pessoa, para um tipo peça, para um tipo carro, para um tipo funcionário. Então, é como se fosse um tipo coringa, que ele pode apontar, referenciar qualquer outro tipo. Isso aqui é muito importante que vocês gravem bem isso daqui e entendam bem essa questão aqui, beleza? E aqui, olha, eu tenho dois construtores. Mas por que você tem dois? Porque esse aqui, o de baixo, a gente vai usar ele quando for adicionar no final, porque o próximo vai ser nulo. Esse aqui, construtor de cima, a gente tem que passar a próxima, né, que é a célula da frente. Vai ser para a gente adicionar ou no início ou no meio. Nós também temos aqui os sets e os gets, né? Set próximo, get próximo e o get elemento. A gente não vai ter o set elemento porque a gente nunca vai trocar de elemento, a gente troca a célula inteira. E olha só, eu vou apresentar para vocês esse gráficozinho aqui, esse desenho que eu crio. E esse tipo de gráfico vai acompanhar a gente a disciplina toda. Vamos entender ele aqui. Aqui eu tenho, aqui é meu tipo, olha, ele é do tipo célula, tá vendo? Então eu botei o tipo aqui. E aqui, olha, eu tenho o meu elemento, que nesse caso é do tipo pessoa. Eu podia ter botado pessoa aqui, né? Botei elemento, mas eu acho que dá para vocês entenderem sem maiores problemas. E olha que númerozinho é esse aqui? É C12. Eu sempre coloco aqui um número hexadecimal que representa um endereço de memória aleatório.
E eu sempre coloco um número pequenininho para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu posso falar que essa célula aqui está na posição da memória C12. E o próximo, olha só o próximo aqui, olha, ele não é do tipo célula, ou seja, o próximo é um atributo do tipo célula. Então, ou seja, dentro dele tem um endereço de memória para uma célula. E qual que é esse endereço de memória? É o C38, que é de outra célula. Então, é através desse número aqui, né, desse valor aqui, que pertence ao endereço de memória de outra célula, que eu faço a lista. Olha. É claro que essa linha não existe, né, no endereço de memória, é só um jeito da gente ilustrar de forma mais visual como acontece o encadeamento da lista simplesmente encadeada. Na minha célula também eu tenho meu elemento, que é do tipo object, como eu expliquei para vocês, que pode apontar para qualquer outro tipo não primitivo. Então aqui o meu elemento tem o endereço E16, que está linkando aqui, olha, que é a Ana, é a aluna Ana. Então o elemento E16, né, que está no endereço de memória E16, o que tem dentro dele? Tem uma pessoa e tem um atributo dessa pessoa, que o nome é Ana. Aí pode ter outros atributos, sei lá, idade, data de matrícula. Só botando o ano aqui só para ser algo mais pedagógico também, menos complicado. E reparem só, olha, essa aqui é a última célula, não tem mais na lista, só tem duas. Já que a última, olha, o próximo dela é nulo, olha, que ela não aponta mais para ninguém, quer dizer que aqui acabou a minha lista simplesmente encadeada. Então nós vimos aqui a classe célula, né? Lembra que eu falei com vocês agora há pouco? São as duas classes que compõem a ideia de lista simplesmente encadeada. Então nós vamos ver aqui, olha, a outra classe, que é a própria lista ligada. Essa classe célula que a gente acabou de ver, nunca será acessada diretamente por quem usar a classe lista ligada. Dessa forma, nós estamos escondendo como a nossa classe funciona e garantindo que ninguém mexa na estrutura interna da nossa lista. A classe lista ligada possui inicialmente apenas uma referência para a primeira célula e outra para a última célula. Através da primeira, conseguimos iterar até chegar em qualquer posição necessária. Já a referência à última célula vai facilitar na inserção no fim da lista. Então, quando eu quiser adicionar no final da lista, eu posso usar a última célula, mas quando eu quiser adicionar no começo ou em qualquer outra posição, eu vou ir pela primeira célula, eu vou percorrendo a lista ligada até chegar lá. Eu tenho aqui também meu total de elementos, que é sempre interessante ter um atributo com total de elementos que vai te exibir quantos elementos tem nessa lista. Estamos discutindo sobre a lista ligada, especialmente porque queremos um tipo de lista que as operações de adicionar e remover da primeira e da última posição sejam computacionalmente eficientes. Então, vamos acrescentar dois métodos a essa lista ligada, que é o adiciona e o adiciona no começo. Esse adiciona aqui, eu vou até trocar depois. Eu vou botar adiciona no final, que fica mais claro assim. Então, adiciona sempre vai colocar no final da lista e adiciona no começo, sempre vai colocar no começo da lista. Para deixar os vídeos mais curtos, gente, eu vou estar dividindo esse vídeo, com um conteúdo muito grande, em várias partes, explicando a questão das listas ligadas. Então, vou encerrar esse vídeo aqui e vai ter outras partes explicando o resto do conteúdo, ok?